Bom dia, agradeço o convite para poder falar de um tema tão importante para nós que vivemos nesse mundo, nessa Amazônia grande. E começo falando, né, da tão famosa floresta amazônica, que a gente sabe o quanto ela é rica, mas também sabemos que ela abrange 62 municípios totalmente pobres. É uma contradição, mas infelizmente a realidade é essa. Como é que a Amazônia, que é tão rica, deixa uma pobreza tão grande? Porque a preocupação hoje em dia não é com quem vive nela, aqueles que precisam dela, mas é a preocupação para os maiores governantes, para aqueles que possam dela usufruir coisas melhores. E vão esquecendo os municípios. E ali nesses municípios vivem pessoas, famílias, né, em comunidades indígenas, caboclos. Eles vivem lá, vivem precisando dessa floresta, precisando da vida, né, para continuar a ser alguém. Infelizmente, nesse decorrer de tudo, a gente percebe o quanto faz falta, o quanto é pobre. Para vocês entenderem isso melhor, né, vou fazer um exemplo. Né? Há alguns anos, definiram o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o índice de pobreza, educação, a expectativa de vida. 1 é o máximo, 0 é o mínimo. A região melhor da Itália é o Trentino, né? Tem um índice de 0,896, sempre na Itália. A Sicília com um valor menor, de 0,833. Para ter uma ideia de quanto é pobre a Amazônia, a medida do Estado é de 0,74. Tentem imaginar a diferença de condições de vida entre Trentino e a Sicília. São 6 centésimos nessa escala. O Amazonas inteiro é 16 centésimos, a menos da Sicília. Mas tem municípios como Atalaia, que lembrem, na média, um valor de 0,450. Então, assim, é importante a gente entender que daí sai esses meninos. Vou dar um exemplo de um aluno que chegou na escola, né? Ele foi, assim, nesse período de pandemia, nós tivemos muitas dificuldades para reiniciar a escola. E então fomos, conforme ia sendo possível, né, abrir uma vaga para os próximos alunos que iriam chegar. Continuamos com os antigos. Então, já no final, quando a gente já tinha conseguido 24 alunos, né, apareceu um aluno chamado Marlisson. Ele vem de um interior de um município chamado Novairão, né, 80 quilômetros de Manaus, mais ou menos. Chegou com a sua avó, né, pedindo uma oportunidade para ele, que ela tinha passado do período de matrícula. Então, ela pediu uma chance para ele, que ela gostaria muito que ele tivesse a oportunidade de continuar os estudos dele. Porque no interior, o estudo só vai até o 9º ano. E 1º ano em diante não tem mais, eles têm que procurar outros lugares. Então, ele foi para lá, né? E a avó, para conseguir que esse aluno ficasse na escola, ele é um aluno que foi abandonado pelos pais muito cedo ele foi abandonado, né? Mas teve a graça da sua avó acolhê-lo e criou ele desde bebê. Né? Então, ela tem um carinho muito grande por esse menino e queria que ele tivesse essa oportunidade. Então, o Marlisson, ele também tem esse desejo. É um menino muito simples, né? Mas ele é muito pobre de tudo. De alimentação, de casa, mora na casa da avó, num terrenozinho que eles têm no interior. E ele não tinha nada, não tinha nada.
A preocupação da avó era como ia sustentá-lo na escola, como que ela ia fazer para conseguir que ele levasse o material, levasse roupa, levasse o que ele fosse precisar e como ela iria pagar. Então, o que ela fez? Ela foi em todos os amigos dela que ela tem, que ela trabalha na roça, cuida das suas plantinhas, das suas hortaliças, para poder se sustentar. E ela não tinha condições, então ela procurou ajuda de toda a comunidade dela, né, falando do desejo que ele tinha de estudar, de ser alguém na vida, de melhorar, para poder ajudá-los. Então a comunidade se juntou, né, e começaram a conseguir roupa, conseguir material. E ela, quando juntou tudo, foi para a escola levá-lo. E conversando com a gente, né, ela contou toda essa história dele, né, e conversamos com ele também, ele é muito simples. Nós sabemos que senti muito, porque sempre foi cuidado por ela, morou sempre no interior com pouca gente, e ele teria que agora deixar tudo isso para viver uma nova realidade. Então, o que a escola pensa de tudo isso? Como ajudar esse garoto? Porque a escola ela trabalha com projetos, ela é sustentada por doações, parcerias. Por quê? Porque desde quando ela iniciou, a escola pensava justamente nesses meninos, nesse interior. Porque na cidade já tem escolas onde as pessoas podem fazer seus cursos, quem tem condição de pagar. Mas a escola, pensando nessa realidade, porque é uma realidade muito pequena, e os alunos que vêm do interior são alunos que não têm condição, né, tanto financeira, como também tem uma base de estudo muito fraca, a escola pensou em acolher esses alunos para tentar melhorar a situação deles, para tentar fazer com que eles estejam sempre sendo atendidos da melhor forma. Então, a escola também precisa de que haja uma responsabilidade dos pais. A escola cobra uma ajuda de custo, a gente não chama nem mensalidade, é uma ajuda de custo de R$ 100 por mês, que muitas vezes a maioria deles não tem condição de pagar. Eles têm muita dificuldade. Muitos deles estudaram 3 anos na escola sem conseguir pagar. E a escola nunca colocou-os para fora, né? Como muitas escolas particulares fazem. Não pagou, não estuda. A escola sempre foi atrás de beneficiá-los, né? Para eles não desistirem. Porque quando passam 3 anos na escola, e nesses 3 anos, né, eles já viveram a saudade, já viveram a tristeza, já tiveram que se adaptar ao meio com outras pessoas, né? Então, eles enfrentam essas dificuldades. Às vezes, têm vontade de desistir, muitas vezes, eles querem ter as coisas e não podem porque seus pais não conseguem dar, né? Muitas vezes, a escola colabora com a parte de higiene para eles, que às vezes os pais não conseguem mandar. Então, a gente tenta fazer tudo isso para que eles não desistam, para que eles continuem o estudo. Né? É difícil, gente, é muito difícil porque a base de estudo deles é muito fraca. No interior, muitas vezes os professores são formados lá mesmo. E eles tentam ensiná-los, mas eles têm dificuldade. Então, quando eles chegam no ensino médio, nossa, é muito difícil. Às vezes eles não conseguem nem ler e nem escrever direito. E a gente tem que fazer todo esse reforço com eles, chamar professores para ajudar, para que melhore. Não é que isso saia 100%, que a gente consiga, mas a gente consegue muito para que eles não desistam, né? E eles conseguem. A gente já teve alunos que passou no vestibular sem precisar de cursinho particular. Eles conseguem estudando, se dedicando mesmo. E reconhecendo o quanto a escola os ajuda. Essa é uma coisa bonita. Porque a gente fica contente. Seríamos contentes se todos fizessem tivesse essa consciência. Mas nem todos. Mas aqueles que têm, a gente consegue ajudar, né? E para entender melhor isso, eles chegam nessa pobreza, né? E que a gente, não é que a gente deixa eles ricos, mas a gente deixa eles com o desejo maior de continuar, de crescer, de aprender. Essa é a coisa mais importante, né? E aí eu conto para vocês como é que acontece essa trajetória depois dos 3 anos, contando a história de um aluno chamado Ebert, né?
Ele é uma pessoa muito, muito mesmo querida por todos, né? E eu vou ler a carta para vocês, a carta mesmo que ele mandou, para não me enganar, né? Eu quero ler a carta que ele mandou para que vocês entendam como foi importante para eles esse passar pela escola. Então, ele diz assim: meu nome é Herbert Ramos de Oliveira, sou natural de Uricurituba, Amazonas. No ano de 2008, vim para Manaus em busca de uma vida melhor. Quando aqui cheguei, percebi que só seria possível estudando. Foi quando um ex-aluno da escola agrícola me falou sobre a Escola Rainha dos Apóstolos. Neste dia, vi uma oportunidade para estudar e tornar meus sonhos de uma vida melhor, tornarem possíveis. Passei 3 longos e intermináveis anos da minha vida estudando. Não foram dias fáceis. Longe da minha família, tudo fica mais difícil. Pensei em desistir várias vezes, mas a vontade de ser alguém na vida foi mais forte. Após 3 anos, me formei como técnico em agropecuária, na qual tenho orgulho de ser. Em fevereiro de 2011, a escola me deu mais uma oportunidade. Indicou-me para uma entrevista e um emprego. Fui à entrevista e lá me deram a oportunidade de chegar mais perto de realizar meus sonhos. E desde então, já se passaram 7 anos e 8 meses que estou trabalhando nesta empresa. Aproveitei a oportunidade que a escola me deu, me formei, consegui um emprego bom e com isso comprei minha casa, um dos meus sonhos. Comprei um carro e casei em 2016. Tenho um filhinho de 1 ano e 11 meses e minha esposa está grávida novamente de outro menino. Em 2019, saí da empresa onde trabalhava e abri o meu próprio negócio, um pequeno comércio de produtos agropecuários, onde estou trabalhando até o momento, apesar das dificuldades que enfrentamos por causa da pandemia. Estamos sobrevivendo graças a Deus. Então, tudo isso que já vivi e conquistei é graças à oportunidade que a Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos me deu. Um abraço, essa é a minha história. Então, isso é a coisa que dá alegria para a gente, de saber como eles estão caminhando, crescendo, né? Então, eu digo assim, a pobreza, ela só fica no coração das pessoas se não tiver oportunidade. E a escola dá essa oportunidade para os nossos meninos do interior.